Olá, queridos. Maranata para vocês. Estamos de volta com um novo tema, tá bom? Olha só, nosso tema está bem aqui na tela, olha. O calendário na época bíblica e o atual. Esse vai ser o nosso tema de hoje. Quero convidar você a pegar a sua Bíblia e abrir no livro de Êxodo capítulo 12. Vamos ler o verso 1 e o verso 2. E depois a gente vai ler Êxodo capítulo 13, verso 4. Ok? Vamos abrir a Bíblia? Muito bem, amém? Vamos fazer a oração? Feche seus olhos. Querido Deus, sua palavra está aberta nas nossas mãos. Vamos ler agora, que o Espírito Santo abra o nosso entendimento na compreensão desse tema, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então vamos ler Êxodo capítulo 12, verso 1 e 2. Diz assim: E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: Este mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro mês do ano. Agora, vamos ler capítulo 13, verso 4. E diz assim: Hoje, no mês de Abibe, vós saíste. Amém? Olha só. O calendário na época bíblica e o atual. É o nosso tema que nós vamos trabalhar com vocês. Êxodo capítulo 12 vai falar do momento da libertação, quando Israel vai ser libertado da terra do Egito. Enquanto eles estavam preocupados com a libertação, Deus estava preocupado com isso também, mas estava preocupado principalmente com o calendário. Por isso, Deus falou com Moisés e Arão, dizendo: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. A que mês Deus estava se referindo? Que mês era aquele que os filhos de Israel estavam guardando? Para que Deus dissesse que aquele mês agora ia ser o principal dos meses, seria o primeiro mês do ano. Queridos, Deus tem um calendário. O calendário de Deus, ele vem da eternidade, tá bom? Vem da eternidade, de lá para cá. O calendário de Deus, no princípio, ele é como os dias da semana. Ele não tinha nomes. No princípio não tinha nomes. Por exemplo, na semana Deus chamou de primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, sétimo dia. Assim também os meses do ano eram chamados de primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês, quinto mês, sexto mês, sétimo mês, oitavo mês, nono mês, décimo mês, 11º mês, 12º mês. Tá? Então, no calendário divino, esse calendário tem 12 meses, tá bom? Esses 12 meses formam um ano. E no calendário divino, o calendário é bíblico, tá? Deus tem o seu calendário bíblico aqui na Bíblia, e nesse calendário bíblico, os meses são apenas de 30 dias. Não é nem de 29, nem de 31, tá bom? Não. Outro detalhe é que no calendário divino, tá? O ano, ele só tem apenas 360 dias. Diferente do nosso calendário, tá bom? Que tem 365 dias. Diferente do calendário judaico, tem 354 dias. E nós vamos analisar um pouquinho sobre isso, dentro desse assunto. Então, Deus falou para eles que aquele mês seria o primeiro mês do ano. Para Deus, na verdade, esse mês que ele disse que seria o primeiro mês do ano, sempre foi o primeiro mês do ano. Só que Israel estava trabalhando pelo sétimo mês. O sétimo mês, o mês de Etanim, o mês de Tishri. Então, assim como hoje, o calendário judaico o calendário civil é contado pelo sétimo mês, o final do ano começa aí, o novo ano começa aí, Deus estava dizendo que aquele mês ia ser o primeiro mês do ano, o mês da libertação. Olha só, veja só, eu tenho aqui no livro Patriarcas e Profetas, na página 394, está escrito assim: As primeiras destas solenidades, a Páscoa e a festa dos pães asmos, ocorriam em Abibe, o primeiro mês do ano judaico, correspondente o fim de março e princípio de abril. Lá, esse mês, Abibe, é a primavera, tá bom? É a primavera. Então, olha só,
esse era o mês que Deus estava se referindo naquele momento, que seria o principal dos meses, seria o primeiro mês do ano. É esse aqui, Abib, tá bom? Nesse mês de Abib, como está em Êxodo capítulo 3, verso 4, hoje, no mês de Abib, vós saíste. Saíste da onde? Saíste do Egito. Deus estava libertando eles naquele mês. O mês de Abib, e aquele mês seria o primeiro mês do ano no calendário religioso, divino, no calendário bíblico. Olha só, eu tenho aqui então os meses, tá bom? Tem aqui os meses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Calendário bíblico, calendário que está na Bíblia, só tem apenas 12 meses. É diferente do calendário judaico, porque no calendário judaico, por causa dos anos bissextos, tem anos que tem 13 meses. Então, esse calendário ele não está correto, porque o calendário bíblico ele tem apenas 12 meses, tá bom? E como é que eu sei que ele tem apenas 12 meses? Se você ler 1 Crônicas, capítulo 27, versículos de 1 a 15, você vai encontrar lá, falando sobre o primeiro mês, o segundo mês, o terceiro mês, o quarto mês, o quinto mês, o sexto mês, o sétimo mês, o oitavo mês, o nono mês, o 10º mês, o 11º mês, o mês número 11, e o 12º mês, o mês de número 12. Então lá em 1 Crônicas, capítulo 27, verso de 1 a 15, você vai ver essa contagem dos meses, apenas 12 meses. Quando você lê Apocalipse, capítulo 22, versículo 2, lá vai falar sobre a árvore da vida. A árvore da vida que produz 12 frutos e dando o seu fruto de mês em mês. Então você vai perceber que desde a Bíblia, no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, Deus sempre teve um calendário. E nesse calendário eles têm 12 meses, tá bom? E o ano é de 360 dias. Agora olha só, vamos lá. Eu tenho aqui então o calendário. Você está vendo aqui? Aqui eu tenho os meses. Aqui eu tenho o nome pré-exílico. Então eu vou falar no nome pré-exílico os nomes que foi dado aos meses antes do exílio na Babilônia. E aqui eu tenho os nomes pós-exílicos, tá bom? Após o exílio na Babilônia, tá? E eu tenho aqui a equivalência moderna, né? Esses meses correspondendo ao nosso mês no calendário gregoriano, ok? Então olha só, vamos lá. Abib é o primeiro mês do calendário judaico, religioso, do calendário bíblico, tá bom? O calendário que está na Bíblia. Então Abib foi o mês que Israel saiu de lá da terra do Egito, no mês de Abib, ok? Esse mês de Abib foi esse nome que ele recebeu, o nome pré-exílico, antes do exílio na Babilônia. Tá bom? Então Abib corresponde a Nissan. Nissan é o nome pós-exílico, ou seja, após o exílio na Babilônia. Então esse nome Nissan é o nome babilônico, foi dado a esse nome, a esse mês após o exílio na Babilônia. Então Abib ou Nissan corresponde a março a abril no nosso calendário gregoriano, ok? Olha só, eu tenho aqui, então, você já sabe que o primeiro mês é esse aqui, Abib ou Nissan. Aqui eu tenho o segundo mês, você pode chamar de Ziv, você pode chamar também de Ivan, tá bom? Você vai encontrar isso em 1 Reis, capítulo 6, verso 1. Você vai encontrar esse nomezinho aqui, ó, lá. Então, esse mês aqui vai receber esse nome, lá em Reis, 1 Reis, capítulo 6, verso 1. Agora, o terceiro mês é chamado de Sivan, o quarto mês é chamado de Tamuz, o quinto mês é chamado de Ad, o sexto mês é chamado de Elu, o sétimo mês é chamado de Etanim, ou Tishre. Você vai encontrar esse nome também lá em 1 Reis, capítulo 8, verso 2, tá bom? Você vai encontrar também o oitavo mês, o mês de Bul, né? Mahat Shivan é o nome que é dado após o exílio babilônico, tá bom? Então você vai encontrar isso lá em 1 Reis, capítulo 6, verso 38. Você vai também encontrar o nono mês, Kislev. Você vai encontrar em Zacarias 7.1, você vai encontrar em Neemias 1.1, você vai encontrar, tá, esse nomezinho aí, ok? No livro de Esther, você vai encontrar o 10º mês, tá? E você vai encontrar lá chamando esse mês de Tebet, ok?
Você vai encontrar também em Zacarias, capítulo 1, verso 7, o 11º mês, o mês de número 11, Sheba. Você vai encontrar isso lá, tá bom? E você vai encontrar, na Bíblia você não vai encontrar um texto bíblico que aponte esse nome lá, Adar, ok? É o 12º mês. Aqui você já viu a equivalência. Então, Nissan, março, abril, Ivan, abril, maio, Sivan, maio, junho, Tammuz, junho, julho, julho, agosto, Elu, agosto, setembro, e Tishrei, você vai encontrar setembro, outubro, tá bom? E março, Sivan, você vai encontrar outubro, novembro, Kislev, você vai encontrar novembro, dezembro, Tebet, você vai encontrar dezembro e janeiro, esses são os meses correspondentes do nosso calendário gregoriano, tá bom? E Sheba, você vai encontrar em janeiro, fevereiro, é a correspondência, e Adar corresponde a fevereiro, março, do nosso calendário gregoriano. Eu quero lembrar para você que esse nome Etanim, que hoje é chamado de Tishrei, esse no calendário civil, calendário judaico civil, esse daqui é o início de ano, tá bom? O início de ano é no calendário civil. Mas eu quero que você preste atenção, sempre trabalhando por esse calendário aqui, Nissan, tá bom? Sempre trabalhando por aqui, o primeiro mês, começando com Nissan. Aí você vai descobrir as festas de Israel, por exemplo, a Páscoa, Pães Asmos, Primícias, essas festas aí aconteciam na primavera, então são as festas de início de ano. Esse é o primeiro mês do ano, tá? Pelo calendário bíblico. Preste atenção no que eu vou lhe dizer agora. Olha aqui, eu tenho o calendário bíblico, né? Eu tenho Daniel, capítulo 7, verso 25, tem uma profecia lá, falando de um certo poder que mudaria os tempos e a lei. Ou seja, fala de um poder que proferiria palavras contra o Altíssimo, magoaria os santos do Altíssimo, cuidaria de mudar os tempos e a lei, ou seja, mudar o calendário e a lei, e os santos lhe seriam entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, tá bom? Aqui um tempo, mais 2 tempos e metade de um tempo, isso corresponde a 3 anos e meio. Em profecia, você precisa saber que tempo equivale a anos. Quando você lê Daniel capítulo 11, verso 13, você vai descobrir, né, que tempos, a Bíblia se explica por si mesma, tempo equivale a anos. Então, esses 3 anos e meio, proferido por Daniel, equivale a 3 anos e meio, tá bom? Então eu tenho aqui um ano, ele tem 12 meses, ok? Um ano tem 12 meses. Mais 2 anos, 2 anos tem 24 meses. Então, é a metade de um tempo, que é a metade de um ano, 6 meses, tá bom? Se você ler Apocalipse capítulo 13, versículo 5, vai falar desse mesmo poder de Daniel 7, 25. Vai falar que esse poder proferia arrogância e blasfêmia, né? E tem autoridade para agir 42 meses. Então, já está dizendo, já está interpretando para você os 3 anos e meio. Vai dizer que os 3 anos e meio corresponde a 42 meses. Seria o mesmo período, tá bom? O mesmo período dos 3 anos e meio. Mas se você for em Apocalipse capítulo 12, verso 6, vai falar que a mulher, a igreja, fugiu para o deserto, onde Deus tinha preparado lugar para ela ali durante 1260 dias. Tá? Então, se você fazer aí a soma, você vai perceber que esses 3 anos e meio, ou esses 42 meses, corresponde a 1260 anos. É só você multiplicar 42 vezes 30, porque no calendário bíblico os meses são de 30 dias. Se você multiplicar 42 vezes 30, você vai ver que vai dar 1260. Então Apocalipse capítulo 12 já está dando essa explicação para você. Quando começou a perseguição, supremacia papal em 538, que foi quando começou essa perseguição, tá? Começou esse período de 1260 anos de perseguição, a igreja teve que fugir para o deserto. Agora, quando você lê Apocalipse capítulo 8, versículo 1, vai falar sobre a volta de Jesus. Vai dizer que quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora, quase meia hora, tá bom?
Então, você interpretando meia hora profética, eu já interpretei isso no meu primeiro vídeo. Quero só lembrar a você, né, que um dia tem 24 horas e em profecia um dia equivale a um ano, como está em Ezequiel capítulo 4, verso 6, 40 dias. Um dia te dei para cada ano, ou seja, 40 anos, mas nessa profecia aqui, nesse período aqui, horas. Apocalipse 8.1 diz que houve silêncio no céu por cerca de quase meia hora. Você vai ter que interpretar da seguinte maneira: um dia em profecia equivale a um ano, e um ano no calendário bíblico ele tem 360 dias. Você vai trabalhar agora dividindo, tá, os períodos para chegar nessa profecia de Apocalipse capítulo 8, verso 1. Então você tem que dividir o seguinte: bom, o dia tem 24 horas, e 24 horas corresponde a um dia, e um dia equivale a um ano, 360 dias. Aí você vai dividir, 360 dividido para 2, você vai dar 180, é a mesma coisa você dividir as horas. Você tinha 24, agora você tem 12, tá bom? Então, dividindo 180 dias para 2, vai dar 90 dias. Assim, 12 horas dividido para 2, 6 horas. 90 dias dividido para 2 vai dar 45 dias. Assim, 6 dividido para 2 vai dar 3 horas. Tá bom? E 45 dividido, vamos dividir assim, 45 dividido para 1. Aí você vai ver que vai dar 15 dias. Então, 1 hora em profecia equivale a 15 dias. 2 horas a 30 dias, 3 horas 45 dias, 6 horas 90 dias, 12 horas 180 dias, 24 horas 360 dias. Aí você encontra o calendário divino ainda com o mesmo período de tempo. 12 meses, esses 12 meses, cada mês tendo 30 dias, correspondendo então a um ano, 360 dias. Aí você vai perceber que lá em Apocalipse 8.1 diz que quando o cordeiro abrisse o sétimo selo, haveria silêncio no céu por cerca de quase meia hora. Você já sabe que essa quase meia hora é profética, equivale a 7 dias. Você sabe que se uma hora equivale a 15 dias, meia hora fechada é 7 dias e meio. Mas lá na profecia foi quase meia hora. Então quase meia hora equivale a 7 dias. Ali fala da volta de Jesus e quer explicar para você que a volta de Jesus vai durar uma semana, 7 dias. Ele sai de lá no primeiro dia, que é o domingo, como você já sabe, vai estar viajando de lá para cá a partir do domingo. Na sexta-feira, o sexto dia, quando o sol se pôr, já é o sétimo dia, é o dia que Jesus vai chegar aqui. Amém? Agora eu quero lhe explicar que essas profecias aqui, elas não podem ser interpretadas pelo calendário gregoriano, o nosso. Por quê? Porque o nosso calendário gregoriano tem 365 dias. Então esses valores sempre vai dar a mais. E se você for interpretar isso pelo calendário judaico hoje, o calendário judaico hoje ele tem 354 dias. Se você for interpretar essas profecias pelo calendário judaico, também não vai bater. Vai dar menos, valor a menos nestas profecias. Então você tem que interpretar isso pelo calendário bíblico, calendário da Bíblia. Ah, tem calendário na Bíblia? Tem. O calendário está na Bíblia. E ele tem 12 meses, e os meses são de 30 dias. Amém? Você entendeu? Vamos avançar um pouquinho mais. Olha só. A Bíblia ou Nissan. A Bíblia ou Nissan é o nome dado ao primeiro mês do calendário judaico religioso. E é o sétimo mês do calendário civil. Se inicia com a primeira lua nova da época da servada madura em Israel. O nome Nissan, ele tem origem babilônica. A origem do nome Nissan vem da palavra Nitzan, o nome da flor antes de se abrir. Nissan significa início ou abertura, né, o começo, ok? É a primavera, é o primeiro mês do ano após o exílio babilônico, que hoje atualmente esse é o mês de abertura, tá bom? Nissan. Ou se você quiser, pode chamar de Abib, não tem problema nenhum não, tá bom? Na Torá, o nome do mês é Abib. E é o primeiro mês da primavera, ok? Primavera em hebraico significa Aviv, ou Abib, como você quiser chamar. Este é o mês que marca o início da primavera, no hemisfério norte. Neste mês, os judeus, eles comemoram então a Peshá, ou a Páscoa, comemoram no dia 14 de Nissan, ok?
correspondente a março ou abril, no calendário então gregoriano, no nosso calendário citado então lá na Bíblia, em Êxodo capítulo 12, verso 2. Este mês vos será o princípio dos meses, vos será o primeiro mês do ano. Amém? Então, amigo, eu quero que você entenda que para Deus sempre foi assim. Tá? Deus sempre teve o seu primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês, quinto mês, sexto mês e assim vai. Lá no início, os meses, eles não tinham nome, receberam alguns nomes depois, com o tempo, tá bom? E se você quer ter certeza, se no calendário bíblico, da Bíblia, os meses realmente, o ano tem 12 meses, é só você ler a história do dilúvio, tá? Leia Gênesis capítulo 6, 7 e 8, que você vai ver que o dilúvio ocorreu no ano 600 da Bíblia de Noé, e lá vai descrever primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês, quinto mês, e aí vai. E você vai perceber que vai terminar com 12 meses o calendário divino, o calendário bíblico. Amém? Vamos avançar? Olha só, eu quero lhe dizer, eu estou falando do calendário bíblico, o da Bíblia, tá bom? Eu quero dizer que Jesus, pelo calendário bíblico da Bíblia, ele morreu na altura da Páscoa judaica do ano 33. O mês era Nissan. A Páscoa você já sabe que é no dia 14. Você já sabe que Jesus morreu no ano 33, pelo calendário bíblico. Por que no ano 33? Porque Jesus morreu com 33 anos. Se você perguntar a uma pessoa aí fora que conhece a história, vai lhe dizer, você perguntar quantos anos Jesus morreu? Então vai dizer que Jesus morreu com 33 anos. Mas olha só, observação. Na época de Moisés, quando foi instituído o ano, ele começava no mês de Abib, ou Nissan, que corresponde a mais ou menos ao nosso mês de março a abril. Você pode ver isso lá em Êxodo capítulo 23, verso 14 a 16. Deus diz, 3 vezes no ano me celebrarás festa. A festa dos pães asmos, guardarás 7 dias, comerás pães asmo, como te ordenei, ao tempo apontado. Em que mês? No mês de Abib. Então, eu quero lhe dizer que só muito tempo depois o ano civil passou a se iniciar em Etanim, que é Tishrei, ok? Que corresponde ao nosso calendário de setembro a outubro, tá bom? Como nos dias de hoje, ok? Então, esse nome Etanim, ou Tishrei como é hoje, você vai encontrar o nome Etanim lá em 1 Reis, capítulo 8, verso 2. Então, hoje no calendário civil, Etanim, ou Tishrei, é o final do ano, início do ano, né? Início do novo ano. Mas trabalhe pelo calendário religioso, calendário bíblico, que está na Bíblia, ok? E aí você vai ver que você vai descobrir que Jesus teve seu tempo certo de nascer, de ser batizado e de morrer pelo calendário religioso. Isso fica bem mais fácil. Eu quero lhe falar sobre o início da primavera, Nissan ou Abib. Eu quero dizer que a gente pode calcular a data aproximada do nascimento de Jesus fazendo uma contagem regressiva a partir de sua morte. Ele morreu durante a Páscoa judaica em 14 de Nissan, ou de Abib, se você quiser chamar assim, não tem problema, ok? Então Jesus morreu no dia 14, era primavera, ok? Quando Jesus morreu, ele morreu com 33 anos. Então, pelo calendário bíblico, o da Bíblia, tinha se passado 4.000 anos para trás, e com 33 anos Jesus morre, 4.033, pelo calendário bíblico. Pelo nosso calendário, vou te falar já quando foi que Jesus morreu pelo nosso calendário. Com relação à Páscoa, você vai ler João 19, verso 14 a 16, tá bom? Eu quero lhe dizer que Jesus tinha cerca de 30 anos ao iniciar o seu ministério. Isso você vai encontrar aqui em Lucas capítulo 3, verso 23. Então, quando Jesus começou o seu ministério, ele tinha 30 anos. Cerca de 30 anos. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, assim, quando Jesus morreu, ele tinha 33. Então, 33 menos 3, 30. Foi quando Jesus foi batizado, ok? Agora, 30 mais 4.000 que tinha passado para trás, 4.030. Então, esses 4.030 é quando Jesus é batizado e tentado e começa, então, o seu ministério, tá bom? Mais 3, 4.033, que é quando Jesus morre.
ok? Pelo calendário bíblico, da Bíblia. Podemos então dizer que Jesus nasceu no início da primavera do ano 4000 a.C. Estou falando pelo calendário bíblico. Olha só, presta atenção no que eu vou lhe dizer agora. Você já sabe que Adão ele foi criado no sexto dia, tá bom? No sexto dia. Se você quiser saber o dia que Jesus nasceu, é simples. Você tem que comparar o primeiro Adão, que é Adão, com o segundo Adão, que é Jesus Cristo. Bom, Adão nasceu no sexto dia. Então, eu quero dizer que 4000 anos depois, Jesus nasceu em Belém. Amém? Aí você vai dizer, bom, se Adão nasceu no sexto dia, Jesus então nasceu no ano 4006. Você vai dizer assim. Eu quero lhe dizer que, apesar de Adão ter nascido no sexto dia da semana, aquela sexta-feira que ele nasceu, que hoje nós chamamos de sexta-feira, era o primeiro dia de vida de Adão, ok? Então, 4000 anos depois, Jesus nasce. Jesus nasce em que mês? Ora, Jesus nasce no mês de Abib, ou atualmente chamado, o nome após o cativeiro babilônico, Nissan. Então, Jesus nasceu no ano 4000, o mês foi o mês primeiro, o mês de Nissan, e ele nasceu no primeiro dia desse mês. Amém? Deu para você entender? Muito bem, vamos avançar. Olha só. Agora eu vou falar do nosso calendário, para você entender. O calendário da nossa era. Preste atenção aqui. Aqui tem no ano 27 AD, ano do Senhor, tá bom? Ano da era cristã. Leia comigo o que está escrito aqui. Logo após o batismo, o apóstolo Lucas relata que Jesus tinha 30 anos. Vemos isto em Lucas 3, 23. Lá diz, ora, Jesus, ao começar o seu ministério, tinha cerca de 30 anos. Sabemos que os judeus, eles seguiam a lei de Moisés. E esta deixava claro que um homem, para iniciar qualquer atividade pública, necessitava completar a maioridade. E segundo a lei de Moisés, era de quantos anos? 30 anos, tá bom? Isso você vai encontrar em Números, capítulo 4, verso 3, verso 23, verso 30 e verso 35. Lá vai falar que uma pessoa, para assumir uma responsabilidade, ela tinha que ter os seus 30 anos, maioridade, ok? Maioridade. Eu quero lhe dizer que assim foi com Jesus. Ele tinha os seus 30 anos quando ele foi batizado e tentado e quando ele começou o seu ministério, ok? Então olha só, se você perceber e você ler lá Gênesis 41, verso 46, você vai descobrir que José, quando se tornou governador, quando ele se apresentou a Faraó para assumir o governo lá do Egito, ele tinha 30 anos, tá? Então eu quero lhe dizer o seguinte, que pelo nosso calendário, a data para o nascimento de Cristo, ela é considerada em 4 a.C. Essa é a mais aceita pela maioria, mas não existe absoluta certeza de Cristo ter nascido no ano 4 a.C., tá bom? Mas, leia comigo o que está escrito. Quando estudamos então a profecia das 70 semanas, chegamos à conclusão que Jesus foi batizado no ano 27 da nossa era, tá? Estou falando a profecia das 70 semanas lá de Daniel, capítulo 9. Quando você estuda as 70 semanas lá, você vai descobrir que Jesus foi batizado no ano 27. 69 semanas vai nos levar do ano lá antes de Cristo, 457, até o ano 27 da nossa era, tá? Então, nesse período, o ano 27, Cristo foi, então, batizado, foi para o deserto da tentação e começou o seu ministério público, pelo nosso calendário. Mas Jesus tinha 30 anos. Percebeu que Lucas disse que quando ele começou o seu ministério tinha 30 anos, quando ele foi depois do batismo da tentação e começou o seu ministério? Pronto. Então o nosso calendário estava defasado em alguns anos, tá bom? Então como conciliar então o ano 27 se sabemos que pela lei de Moisés ele deveria ter no mínimo 30 anos de idade para começar o ministério público? É que quando o nosso calendário foi contado, esqueceram aí de computar 3 a 4 anos, tá? Por isso o nosso calendário estava defasado.
Cristo ele tinha 30 anos, mas ele foi batizado no ano 27, estava defasado aí 3 a 4 anos. Pelo nosso calendário, a morte de Cristo se deu no ano 31, tá bom? Olha só. Então eu tenho aqui, ano 31 AD, ano do Senhor, foi o ano da morte de Jesus. Então pelo nosso calendário é definido o ano 31 AD como o primeiro mês, sendo Nissan, o dia sendo 14 de Nissan. Esse dia 14 era a Páscoa, foi nesse dia, nessa sexta-feira, que ocorreu a morte de Jesus. Então, no ano 31, dia 14, mês Nissan, ele cai em 25 a 26 de abril, de pôr do sol a pôr do sol, tá bom? Pelo nosso calendário gregoriano. Olha só. Então, falando do calendário bíblico, Jesus nasceu no ano de número 4000. Calendário bíblico agora eu estou falando, tá? Então, quando ele nasceu, o ano era de número 4000. Então eu tenho 4000 anos. Quando Jesus foi batizado e tentado, ele estava com 30 anos para começar o seu ministério. Então eu tenho mais 30 anos. Então o batismo e a tentação de Cristo, eu chego no ano 4030. Eu acrescento então mais 3 anos. Eu vou chegar ao 4033, onde Jesus morre. Tá bom? Mas pelo nosso calendário, a nossa era, Jesus foi batizado no ano 27, tentado no ano 27, começou o seu ministério aí no ano 27. Então, para trás tinha passado 4000 anos, então 27 mais 4000 era 4027 da nossa era. Como o nosso calendário estava defasado em 4 anos, né? Então você tem, acrescentando mais os 4 anos, você vai chegar ao ano 4031. Então, queridos, como você sabe, desejar a todas as nações, página 32, os desígnios de Deus, ele não conhece adiantamento nem tardança, assim nos divinos conselhos fora determinada a hora da vinda de Cristo, quando o grande relógio do tempo indicou aquela hora, Jesus nasceu em Belém, amém? O nosso Salvador teve hora certa para nascer. Gálatas 4:4 diz que vindo a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, amém? Meus queridos, a Bíblia já diz, você sabe que a Bíblia diz onde Jesus deveria nascer, né? Miqueias 5:2 diz que ele nasceria em Belém. Já o profeta Isaías diz que ele nasceria de uma virgem, né? Já o profeta Daniel, ele disse qual seria o tempo que Jesus viria. Então quando você lê a Bíblia em Daniel capítulo 9, vai falar das 70 semanas que levariam aí 69 semanas até a chegada do Messias no ano 27, quando ele é batizado e tentado na nossa era. Então Jesus veio no tempo certo e na hora certa no seu primeiro advento. Eu quero lhe dizer que ele também vai voltar na hora certa e no tempo certo no segundo advento. Quando completar os 6.000 anos da história do pecado, Jesus vai voltar. Agora eu tenho uma pergunta para você. Será que Jesus vai voltar no ano 2027 ou 2031? Esse será o nosso tema do nosso próximo vídeo. Então no próximo vídeo eu vou lhe dizer se Jesus vai voltar em 2027 ou em 2031. Não perca o próximo tema. Maranata para você, que Deus lhe abençoe e que esse tema do calendário você possa ter entendido, em nome de Jesus. Até a próxima.